Então, hoje a gente vai falar sobre os derivados do ácido araquidônico e os anti-inflamatórios não esteroidais. Eu acho que vocês já sabem que farmaco é correquisito de outras duas matérias, e como vocês não estão tendo nem pato nem MAD, a gente vai ter que dar uma base um pouquinho maior nessa aula, mas eu espero que vocês consigam acompanhar tudo. Então, a gente vai falar sobre inflamação. E quando a gente fala de inflamação, a gente vai lembrar da tríplice reação de Lewis. Que o que é isso? Seria calor, vermelhidão e edema, inchaço. Então, por exemplo, quando você bate o dedão, você vai ter uma vermelhidão, uma dor, vai ficar quente naquele lugar, vai ficar inchadinho. E depois de um tempo, foi adicionada essa tríplice mais duas coisas, que é a dor e a perda de função. Então, a gente tem que... Por que o calor acontece? Porque a gente vai ter uma vasodilatação daquele local e vai ter um aumento do metabolismo celular. Opa, peraí, deixa eu só aceitar alguém aqui. E o rubor, ele vai acontecer também por causa da vasodilatação e vai ter uma hiperemia, ou seja, o sangue vai ficar mais concentrado naquele local. O tumor vai ser por causa dessa vasodilatação, por causa de extravasamento do fluido, então a gente vai mexer na permeabilidade celular, a gente vai ter algumas quimiotaxias, então a gente vai liberar substâncias que vão puxar outras células para aquele lugar, e a gente vai ter dor também, porque a gente vai liberar mediadores que vão afetar essas terminações nervosas. Ou seja, muito vem da parte da circulação. Vocês vão ver isso mais aprofundado na parte de patologia com a Mariana, no segundo bloco, que ela fala sobre inflamação. E isso tudo aqui pode culminar na perda da função. Então, vamos lá. Como essa inflamação vai acontecer? A gente vai ter um estímulo desencadeante. E esse estímulo pode ser de diversos tipos. Pode ser um agente infeccioso, algum trauma, uma queimadura, alguma partícula exógena que entrou no seu corpo. Pode ser por causa de uma isquemia, ou seja, aquela região não está recebendo sangue o suficiente e começa a necrosar. Pode ser por causa de uma neoplasia. E isso vai causar a produção de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios vão estar muito relacionados com mediadores vasoativos. Porque lembra que a gente falou de calor, vermelhidão, o edema, eles são por causa da vasodilatação? Então, porque a gente tem como a histamina, bradicininas, o sistema complemento, o óxido nítrico, eles são mediadores vasoativos, eles vão causar uma vasodilatação e vão aumentar a permeabilidade celular, resultando numa hiperemia. Além disso, a gente tem os fatores quimiotáticos, ou seja, são substâncias que vão chamar outras substâncias, certo? Quimiotático, que uma coisa química que atrai outra coisa. Então, a gente também tem o sistema complemento, quimiocinas, leucotrienos, e daí eles vão recrutar leucócitos, vão ativar esses leucócitos, vão estimular a fagocitação, e isso vai desencadear inflamação aguda ou inflamação crônica. Mas, como eu disse, essa parte aqui toda, vocês vão ver mais a fundo em patologia, principalmente dessa parte, e também em agressão e defesa. E daí a gente, antes de começar a nossa parte mais relacionada com farmaco, a gente precisa ter alguns conceitos. Então, o que são agentes pirogênicos? São agentes que vão induzir a febre. Porque pirógeno vem dessa parte de calor. Então, pirogênicos vão induzir a febre, certo?
eles podem ser endógenos, ou seja, dentro do organismo, ou exógenos. Dentro dos endógenos, a gente tem interleucinas, o TNF-alfa, prostaglandina, que é um dos objetivos da aula de hoje, e exógenos. São substâncias produzidas ou liberadas por micro-organismos. Ou seja, se você tem uma infecção bacteriana, as bactérias podem produzir algumas proteínas que vão fazer com que você tenha febre. Certo? O que são substâncias algogênicas agora? São substâncias que vão produzir dor, porque dor seria algesia. E hoje a gente vai falar dos anti-inflamatórios e uma das funções deles são analgésicos, ou seja, eles vão aliviar a dor. E isso vai acontecer, a dor acontece devido à diminuição do limiar de disparo das fibras. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre como acontece essa indução da dor. Então, tá certo? Sabemos o que são agentes pirogênicos e agentes algogênicos. E agora a gente vai falar propriamente do ácido araquidônico, que é essa substânciazinha aqui. E o que é esse ácido araquidônico? Ele vai ser um ácido graxo poliinsaturado, que a gente vai obter ele a partir da dieta, ou seja, você não produz ele naturalmente no corpo. Você vai ter que comer e ele vai ser colocado nas suas células, né? Vai estar aqui na membrana celular, vai estar encontrado na membrana fosfolipídica. E por que ele é importante? Porque a gente vai ter esse ácido a gente vai ter essa membrana fosfolipídica e sobre a ação da enzima fosfolipase, a gente vai ter o ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, ele pode sofrer ação de duas enzimas, duas classes de enzimas, vamos dizer assim, que são as lipoxigenases, que a gente chama carinhosamente de LOX, que vão formar os leucotrienos, ou ele pode sofrer ação das ciclooxigenases, ou ACOX, que daí vai formar as prostaglandinas e os tromboxanos. E todos esses derivados do ácido araquidônico são chamados de eucoisanoides. Então, deu para entender? A gente ingere ácido araquidônico, ele vai fazer parte da nossa membrana fosfolipídica, e quando essa membrana sofre ação da fosfolipase A2, a gente vai obter o ácido araquidônico, que daí pode sofrer dois caminhos. Certo? A gente vai começar falando da via das ciclooxigenases, ou seja, das COX. A gente tem lá o ácido araquidônico, ele vai sofrer ação da COX, e ele vai formar o endoperóxido cíclico, que pode ser o PGG2 ou PGH2, que são metabólitos intermediários. De verdade, isso não é tão importante, o que é mais importante é o que vem depois. A gente tem três caminhos que pode percorrer. Ele pode sofrer ação do tromboxano sintetase, que é uma enzima, que vai estar presente nas plaquetas, formando o tromboxano A2. E ele vai estar muito relacionado com vasoconstrição, com agregação plaquetária. Mas a gente vê mais para frente direitinho. Além disso, ele pode sofrer ação da prostaciclina sintetase, que daí vai estar nas células endoteliais, e daí vai formar as prostaciclinas, como a PGI e PGX. Já essas daqui, elas vão estar mais relacionadas com uma vasodilatação, vão ser antiagregantes plaquetárias. Então, a gente percebe que esses dois têm uma relação meio de equilíbrio entre eles. Lembra disso que vai ser importante mais para frente. E tem outra enzima, que são as isomerases, que elas vão atuar em diversas células inflamatórias, células dos pulmões, do trato gastrointestinal, dos rins, do cérebro, e elas vão formar as prostaglandinas, como a PGE e PGF. Então, o que eu quero que vocês lembrem daqui?
que quando o ácido araquidônico tiver ação da COX, ele pode sofrer ação de uma das 3 enzimas. E essa enzima vai depender do local onde esse ácido araquidônico está. Se ele estiver na plaqueta, vai ser um tromboxano sintetase. Se ele estiver na célula endotelial, vai ser prostaciclina sintetase. E se ele estiver nas outras células, ele vai sofrer ação da isomerase. Beleza? E daí a gente tem 2 tipos de COX. A COX-1, que ela vai ter ação devido a uma demanda fisiológica. Então, não importa se seu corpo estiver em um processo inflamatório ou não. Agora, se você não tem nenhum processo inflamatório ocorrendo, você tem COX agindo no seu ácido araquidônico, certo? E ele vai ser, então, uma enzima constitutiva que vai existir nas plaquetas, formando o tromboxano A2, e no endotélio, e na mucosa gástrica, formando as prostaciclinas, e no rim, formando as prostaglandinas. Já a COX-2, ela tem uma produção induzida, ou seja, ela vai aumentar a expressão quando você tiver uma inflamação. Então, por exemplo, se eu cortar o braço, aquelas células daquela região, principalmente, vão ter uma expressão gênica da COX-2 aumentada. A gente vai produzir mais COX-2, mais COX-2. Mas a gente também tem uma forma constitutiva da COX-2, que ela vai agir principalmente no trato digestivo, tendo uma ação citoprotetora e mitogênica, que eu vou explicar mais para frente o que é isso. Mas, principalmente quando a gente falar de COX-2, vocês vão lembrar de processos inflamatórios. Então, essa COX-2, ela vai aumentar a expressão quando a gente tiver algumas outras substâncias que vão interferir. Então, a interleucina 1, interleucina 2, TNF-alfa. E o aumento delas vai produzir as prostaglandinas pró-inflamação, pró-febre e pró-dor. Ou seja, a COX-2 é o que a gente pensa quando a gente pensa em farmacologia para inflamação. Se você está querendo conter inflamação, porque você quer conter também a febre, a dor, a gente vai ter um fármaco, um medicamento, que vai ter que agir nessa enzima, certo? Então, COX-1, lembra, é mais constitutiva e COX-2 é mais induzida. Aí, vamos falar de cada um dos produtos das COX. O tromboxano A2, como eu falei, ele vai estar nas plaquetas, que vão estar na corrente sanguínea, e ele vai ser um vasoconstritor e um agregante plaquetário. Então, quando você tiver um sangramento, ou mesmo na própria hemostasia, você precisa ter um pouco de vasoconstritor e agregante plaquetário. Já a prostaciclina, ela vai estar nas células endoteliais e ela vai ser vasodilatadora e antiagregante plaquetário. Então, ela vai fazer um equilíbrio com o tromboxano. E daí, a prostaciclina, a gente tem a PGI e a PGF. A PGF não, desculpa, a PGX. Certo? Então, assim, a tromboxano e a prostaciclina, elas são, de certa forma, mais simples, porque você pensa, tromboxano está em plaqueta, você lembra o que plaqueta faz? Agregação, vasoconstrição. Prostaciclina vai estar balanceando, então ela vai estar nas células endoteliais, vasodilatador e antiagregante plaquetário. Quando a gente vem para a série das prostaglandinas, a gente vai ter a PGF2 e a PGE2. E como eu falei, elas vão estar em diversas células. Elas vão estar nas células inflamatórias, então, macrófago, mastócitos, leucócitos, diversas células inflamatórias. Vai estar no útero, no pulmão, no trato gastrointestinal, no rim, no cérebro. E essa PGF2, ela vai causar vasoconstrição e broncoconstrição. E, além disso, ela vai ajudar na contração da musculatura uterina.
Então, o que eu fiz para lembrar? PGF, quando você fala F, a sua boca fecha um pouco, certo? PGF. Então, você lembra que contrai. Então, a gente tem vasoconstrição e broncoconstrição, beleza? Quando a gente fala PGE, a sua boca abre. Então, ela vai ser vasodilatadora e broncodilatadora, certo? Foi um jeitinho meio idiota que eu achei para tentar vocês não confundirem. E essa série PGE2, ela também vai estar nos mesmos lugares que a PGF, só que ela tem essa ação diferenciada, né, de ser vasodilatadora e broncodilatadora, e ela vai estar muito relacionada com a ação citoprotetora da mucosa gástrica. Porque eu acho que vocês lembram no M2 que no estômago a gente vai ter a produção de HCl e a produção de muco. E tem que ter um certo equilíbrio, certo? Senão você vai acabar ou não conseguindo fazer a digestão das proteínas, ou você vai acabar lesando a mucosa gástrica. Então, a partir dessas PGE2, você diminui a produção do HCl e aumenta a produção de muco. Então, lembra disso, porque quando a gente pensar em gastrite, vai ter alguma coisa relacionada com essa PGE, tá certo? Além disso, a PGE está muito relacionada com os processos pró-inflamatórios, pirogênicos e algogênicos, ou seja, ela vai causar febre, vai causar dor, e ela também tem uma ação de forte contração da musculatura uterina. Então, quando a gente pensa nas prostaglandinas como um todo, tanto PGE2 e PGF2, elas vão atuar na contração uterina, certo? Agora a gente vai falar da via das lipoxigenases, ou as LOX. É um pouquinho mais simples. Então, a gente tem lá de novo o ácido araquidônico, vai sofrer ação da LOX, vai ter um metabólito intermediário, que é o HPET. Esse HPET, nos leucócitos, vai formar o leucotrieno A. E o leucotrieno A, ele vai ser o progenitor dos leucotrienos e das lipoxinas. Os leucotrienos, a gente tem leucotrieno B4, C4 e D4. As lipoxinas, a gente tem a lipoxina A4 e B4. E daí, o que são esses leucotrienos? Os leucotrienos, eles vão ter essa ação quimiotática, que vão atrair polimorfonucleares para o local de estímulo, ou seja, ele tem aquela função de atrair outras células para o local da inflamação, e ele vai ser muito broncoconstritor, principalmente o C e o D. E a gente tem que lembrar dos leucotrienos quando a gente for falar de asma. Quando a gente tem asma, provavelmente está relacionado com uma grande produção de leucotrienos, e daí essa grande produção, ela vai contrair a musculatura lisa brônquica, certo? Já as lipoxinas, elas vão ter uma ação anti-inflamatória. Então, enquanto os leucotrienos têm uma ação inflamatória, quimiotática, as lipoxinas vão ser anti-inflamatórias. Como elas são anti-inflamatórias, elas quase não vão estar presentes em tecidos inflamados, porque nesses tecidos inflamados você vai ter muitas substâncias pró-inflamatórias. Faz sentido, certo? Então, o que vocês têm que lembrar? Que numa situação normal, a gente vai ter um equilíbrio entre leucotrieno e lipoxina. Você não vai ter nem muita inflamação, nem nenhuma inflamação. Porque, assim, a gente não pode pensar que a inflamação é algo ruim para o corpo. A inflamação em excesso pode ser algo ruim para o corpo, mas a gente precisa do processo inflamatório. E já no estado inflamado, a gente vai ter muito leucotrieno e poucas lipoxinas. Ok? Agora vamos pensar a aplicação terapêutica desses eicosanoides, tá certo?
Então, no trato gastrointestinal, a gente vai falar principalmente da prostaglandina E1. Lembra que eu já falei que ela vai ter uma ação, a prostaglandina vai ter uma ação citoprotetora, que ela vai diminuir a produção de HCl e aumentar o muco? Então, é só lembrar das funções do PGE mesmo. Aqui tem uma informação nova. A PGE1, ela também vai atuar na impotência masculina, quando não tiver relacionado com distúrbios cardiovasculares, tá? E daí como ela vai favorecer a vasodilatação, lembra que eu falei? PGE, a boca abre, vasodilatação, broncodilatação. Ela vai favorecer essa vasodilatação, então ela consegue causar uma ereção. E o bom dela é que ela não vai provocar o priapismo, que seria aquela ereção que fica durante muitas horas, certo? Além disso, a gente fala de PGE, que é a prostaglandina, e PGI, que é a prostaciclina, quando a gente fala de ducto arterioso. Lembra da embriologia? Que o ducto arterioso vai ser aquele que vai estar ligando a aorta à artéria pulmonar. Então, esse ducto arterioso, no final da gestação, nos primeiros dias de vida, ele vai se fechar. Mas, quando você tem um recém-nascido com alguma doença cardíaca congênita, que ele vai ter um problema para bombear o sangue ou qualquer outra coisa assim, você usa essa prostaglandina ou a prostaciclina para manter ele aberto. Porque ela tem essa ação vasodilatadora, certo? Aí, a gente pode usar as prostaglandinas para causar um aborto terapêutico. Lembra que eu falei que tanto o PGE quanto o PGF, eles causam contração da musculatura uterina. Então, quando a gente vai realizar um aborto, eles são utilizados com outras substâncias para você conseguir expelir tudo do útero, certo? O PGF2-alfa também pode atuar, mas isso é só uma observação a mais. E eu não sei se vocês conhecem essa droga, mas o Citotec é uma substância abortiva e ele vai ser um análogo da PGE1. Ok? Além disso, a gente tem como efeito terapêutico anticoagulante das prostaciclinas. Lembra que prostaciclina a gente tem na célula endotelial, e a célula endotelial vai ter uma ação antiagregante plaquetária e vasodilatadora. Então, a gente pode usar para isso. Ele vai ter um efeito tão bom quanto o da heparina. Então, quando você faz uma hemodiálise, por exemplo, você pode usar uma prostaciclina. E como a prostaciclina também tem ação vasodilatadora, ela pode ser usada para hipertensão pulmonar. E por último, a gente pode usar para o glaucoma, PGF2-alfa, porque ele vai favorecer a drenagem do humor ocular e, consequentemente, vai diminuir a pressão intraocular. E na asma, a gente usa inibidores dos leucotrienos. Lembra que eu falei que os leucotrienos, principalmente o C e o D, eles são muito broncocontratos, que contrai os brônquios? Então, se você inibir eles, você vai aliviar os sintomas da asma, certo? Eu tentei dividir aqui nesses slides meio que pela substância, não sei se vocês perceberam que tem um padrão. Aqui a gente tem PGE1, prostaciclina 2, aqui PGE2, PGE1, PGE1, e só para ficar mais fácil depois para vocês estudarem, tá? E agora a Ellen vai falar para vocês sobre as bradicininas. Ô, Débora, tem uma pergunta. Deixa eu parar de apresentar aqui. Tem uma pergunta. Tu quer responder enquanto eu tô colocando dúvida? Aqui? Alô, tá me ouvindo? Oi? Tem uma pergunta. Tu quer responder enquanto eu vou botar a apresentação? Pode montar, mas eu não lembro o que é MTX, por isso que eu não falei, mas eu procuro aqui e eu já te falo, tá bom?
Vocês estão me ouvindo bem? Fala um pouquinho mais alto. Melhorou agora? Pronto, ó. A próxima parte da aula é sobre as bradicininas. Bradicininas e cininas correlatas. O que são as cininas? As cininas, elas são peptídeos que são liberados mediante estímulos flogísticos. E eles têm determinadas funções que a gente vai ver mais para frente. O estímulo que vai produzir vai iniciar a liberação, a produção da bradicinina, são estímulos semelhantes aos do ácido araquidônico, por exemplo, lesão celular, infecção viral, reações alérgicas. E esse estímulo, ele vai iniciar uma catálise de reações proteolíticas. O que é uma reação proteolítica, caso vocês não lembram? É a lise das proteínas. Você pega uma grande proteína e transforma ela num peptídeo. Esses peptídeos são justamente as cininas. Depois que a gente tem a quebra dessa grande proteína no peptídeo, a gente vai ter a liberação dessa bradicinina ou dessas outras cininas. Ou seja, a gente tem a síntese das cininas mediante o estímulo. É uma síntese de novo. Não sei se vocês lembram lá da genética, que a gente viu a diferença da síntese de novo, que é a síntese do novo. Ou seja, ela não é armazenada, ela é produzida mediante a necessidade do corpo. Quais são os efeitos que a gente vai ter? Primeiro, é o efeito pró-inflamatório. As cininas, no geral, elas têm esse efeito pró-inflamatório, mas elas não vão interferir na homeostase da temperatura. Elas não geram febre. Elas têm efeito vasodilatador. Esse efeito vasodilatador delas vai ser indireto. Por quê? Ela não vai produzir diretamente a vasodilatação. Ela vai estimular a produção de prostaciclinas PGI1, PGI2, que a gente viu com Débora lá, que elas promovem a vasodilatação, e óxido nítrico, que a gente também já estudou, eu acho que vocês já estudaram, não sei, que estudaram sim, na fisiologia de cardio, que ele também é um vasodilatador. Além disso, a gente vai ter o aumento da permeabilidade vascular e o aumento da síntese de prostaglandinas e a dor. A dor, como é que ela vai atuar? Quando a gente tem a presença de prostaglandinas, a bradicinina ela vai conseguir potencializar essa dor. Ela não vai gerar dor, ela potencializa a dor das prostaglandinas. Outro tópico desse sistema é a parte do sistema calicreína, cininogênea e cinina endógena. A gente vai ter um estímulo, e esse estímulo vai ocasionar a ativação das enzimas inativas. Quais são as enzimas inativas? É a pré-calicreína plasmática e a pré-calicreína tecidual. A pré-calicreína plasmática, ela vai atuar no cininogênio de alto peso molecular, que vai gerar bradicinina. A calicreína tecidual, no caso, ela vai atuar no cininogênio de baixo peso molecular, que vai gerar calidina, que é outro tipo de cinina. Depois da ativação dessas enzimas inativas, né, a gente vai ter a ativação da calicreína. A gente tem a pré-calicreína e agora a gente vai ter a calicreína. Depois da ativação da calicreína, a gente vai ter a ação sobre os substratos. Quem são os substratos? As grandes proteínas. Depois dessa ação nas grandes proteínas, a gente vai ter a geração de peptídeos, né, que essas grandes proteínas vão ser quebradas. Dentre esses peptídeos, a gente vai ter a bradicinina e a calidina, como eu falei. Esse é como funciona a geração dessas cininas. Já a metabolização se dá pelas cininases. Por que é importante a gente saber isso? Porque, vocês vão ver aqui, a cininase 1, ela atua sobre 90% das cininas. Já a cininase 2, ela atua no sangue. Já a cininase 2, ela atua nos tecidos, no pulmão, nas células endoteliais, no rim. E essa cininase 2 é quem a gente chama de ECA. A ECA, caso vocês não lembrem, acho que sim, né? A gente viu isso agora há pouco, vocês viram isso agora há pouco. A ECA é a enzima conversora de angiotensina, que ela participa lá da fisiologia cardíaca. E o que é que acontece?
A ECA, ela vai promover a inativação da bradicinina, e a bradicinina é vasodilatadora, e a ativação da angiotensina, que é vasoconstritora, a angiotensina 2, que é vasoconstritora. Então, por isso que a gente viu lá na fisiologia cardíaca que a ECA, ela vai promover a vasoconstrição. Vocês estão entendendo? Tem uma pergunta até aqui. Não, né? Pronto. Vou continuar, então. A gente vai ter dois receptores para as sininas, o receptor B1 e o receptor B2. B1, Ellen, ele vai ser... pediram para você repetir. Qual parte? Repetir o quê, exatamente? É porque teve algumas partezinhas que travaram. Travou. Eu acho que principalmente quando você estava falando um pouco antes da ECA, foi isso? César? Isso, um pouco Pronto. antes da ECA, travou um pouco. Vê. Quem vai metabolizar as sininas são as sininases. A gente vai ter duas sininases, a sininase 1 e a sininase 2. A sininase 1, ela atua no sangue e ela vai metabolizar 90% das sininas. Já a sininase 2 é quem a gente chama de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que participa lá da fisiologia cardíaca que a gente estuda. A ECA, ela vai fazer a inativação da bradicinina e a ativação da angiotensina 2. A bradicinina é vasodilatadora, a angiotensina 2 é vasoconstritora. Então, a ação geral da ECA é a vasoconstrição. Ok agora? Foi? Foi sim. Tá, pera. Não, pera. Eu acho que talvez eles não estão entendendo tipo, ele falou assim, ela inibe a bradicinina. Pera também. Acho que eles estão meio... Ela ela inativa O a César perguntou assim, bradicinina. ela... Eu estou acompanhando o chat. Vê, ela inativa a bradicinina, então tá... ela inativa a bradicinina e ativa a angiotensina. Ok? Inativa a bradicinina e ativa a angiotensina. Eu não sei se eu falei o contrário. Pronto. Então, a ação geral dela é fazer vasodilatação, porque a bradicinina é vasodilatadora, então ela vai inativar a vasodilatação e ativar a vasoconstrição. Então, a ação geral dela é vasoconstrição. Tá bom? A gente tem dois receptores, B1 e B2. A bradicinina, ela tem afinidade maior por B2. Por que a gente fala tanto da bradicinina? Porque a maioria das sininas no corpo humano é a bradicinina. As outras, elas não são tão importantes assim. A calidina, por exemplo, ela é transformada em bradicinina. Então, assim, no geral, a gente atribui as funções à bradicinina, as funções da cinina para a bradicinina. Mas, assim, a calidina, ela tem afinidade mais ou menos igual entre B1 e B2. Já os metabólitos dessas sininas, no geral, elas têm função apenas em B1. Repetindo, bradicinina, afinidade maior por B2, calidina é mais ou menos equivalente, e os metabólitos é maior por B1, exclusivo por B1. Mas como são esses receptores? O receptor B1, ele vai ser indutivo. A expressão dele é aumentada no processo inflamatório, tipo nos macrófagos, que vão aumentar essa expressão. Já B2 é um receptor constitutivo, ou seja, ele está no organismo independente do processo inflamatório. Aí, agora, as funções das sininas. A gente vai ter primeiro a dor na inflamação crônica. Nesses casos da inflamação crônica, a gente vai ter a ativação de B1, ok? Porque é o receptor que a gente tem durante a inflamação, que ele é um indutivo. No sistema cardiovascular, como é que ele vai agir? A bradicinina, a gente tem essa função através da ECA, assim, ela gira em torno da ECA. O que acontece? A bradicinina é vasodilatadora, então a gente vai usar inibidores da ECA para reduzir o metabolismo da cinina, ok? Que esses inibidores da ECA, eles são usados no tratamento, vocês viram isso, eu acho, já,
da hipertensão arterial, porque se ele inibe a ECA, ele inibe a angiotensina 2, que provoca a vasoconstrição, e a vasoconstrição, ela provoca aumento da pressão arterial. Tá dando para entender, né? Está entendendo? Espero que esteja. Pronto. No sistema cardiovascular, a gente vai ter essa função através da ECA. Não sei se vocês lembram, eu acho que quem dessa aula deve ter explicado, mas um efeito colateral que a gente tem nos inibidores da ECA é tosse. Por quê? Porque já que a gente tem essa inibição da ECA, e a ECA metaboliza a bradicinina, a gente não vai ter a metabolização da bradicinina, porque quem metabolizava ela está sendo inibido. Então, a gente vai ter mais bradicinina circulando, né? Porque a gente tem ela sem ser metabolizada, a gente vai ter mais bradicinina. Como a gente tem mais bradicinina, a gente vai ter broncoconstrição. Por quê? Porque ela vai atuar sobre a musculatura lisa dos brônquios, causando broncoconstrição. Ficou clara essa parte? Bradicinina provoca vasoconstrição, porque ela atua na musculatura lisa dos brônquios. E como ela não está sendo metabolizada, a gente vai ter mais bradicinina para gerar essa broncoconstrição. Então, a gente vai ter tosse, quando a gente usa inibidores da ECA. Outro, dor aguda. Na dor aguda, a gente vai ter a bradicinina agindo em B2. Do mesmo jeito que a gente tem outras prostaglandinas, tá bom? Que vão ter o efeito delas potencializados. Na inflamação, a gente vai ter os macrófagos estimulando a produção de B1. Deixa eu apontar aqui. Os macrófagos aumentando a expressão de B1. E esse aumento da expressão de B1 vai gerar a produção de interleucina 1 e TNF-alfa, ok? Que são agentes da inflamação. Na reprodução, a gente pode usar também, porque as siminas elas vão aumentar a espermatogênese. Então, a gente pode usar em alguns casos de infertilidade. Na doença respiratória alérgica, por exemplo, asma brônquica, rinite, sinusite, a gente tem a gente tem elas agindo no aumento da permeabilidade vascular, na vasodilatação e na formação de exudato. Aqui é só repetindo mais ou menos as sininas, né? Fertilidade. Pronto. Os inibidores da calicreína, a gente pode usar na pancreatite aguda, no edema cerebral e na septicemia. Por quê? Porque essas doenças aqui, elas têm uma grande produção de sininas. Então, quando a gente vai inibir a calicreína, a gente, consequentemente, diminui a produção de sininas. E também a gente pode usar os antagonistas das sininas em doenças que têm hipertensão associada na hipotensão associada a algumas doenças com produção elevada de sininas, como, por exemplo, como eu já falei, a pancreatite aguda, o edema cerebral. Travou que parte? Tá cortando. Travou que parte? Desde onde? Foi quando você foi começar a falar dos antagonistas das sininas. Tá. Ó, os antagonistas das sininas, a gente pode usar eles na hipotensão associada com doenças com produção elevada de sininas, como, por exemplo, como eu já falei, pancreatite aguda, edema cerebral, septicemia, broncoconstrição, dor, inflamação. Ok? Agora, os AINES. Os AINES, até agora a gente falou um pouquinho mais sobre a fisiologia, o ácido araquidônico. Agora a gente vai falar sobre essa classe de remédios, que são os AINES. O mecanismo de ação dos AINES é a inibição da COX. Eles vão ter 3 mecanismos: antipirético, analgésico e anti-inflamatório. Antipirético, caso vocês não lembrem, contra a febre, analgésico contra a dor, anti-inflamatório contra a inflamação. O mecanismo antipirético é porque eles vão gerar uma menor produção de prostanoides piréticos. Então, se a gente tem menos prostanoides que ocasionam febre, a gente vai ter uma redução da febre, uma diminuição da febre. O mecanismo analgésico deles é em mecanismos periféricos, tá bom? Eles não atuam a nível central, como a morfina, mecanismos periféricos mesmos. E
Além disso, os AINES, eles vão ter uma função de melhorar a qualidade de vida do paciente. Eles são usados de forma paliativa. Estava travando? Ah, tá bom. Eles são usados de forma paliativa, tá bom? Eles vão diminuir os sintomas e o processo inflamatório. Então, através disso, o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida. Ele funciona, o mecanismo analgésico dele é em dor leve a moderada. Ele não funciona em dor intensa, tá bom? Dor leve, dor de cabeça, cólicas, artrite reumatoide, eles funcionam também. Mas eles não funcionam em dor intensa. Eles não desencadeiam dependência também. Então, o que é que a gente costuma fazer com eles? A gente usa o AINE em conjunto com hipnoanalgésicos, por exemplo, a morfina. A gente usa o AINE com a morfina porque aí a gente consegue diminuir a quantidade de morfina, retardando a dependência do paciente do hipnoanalgésico. Que vocês vão ver mais pra frente que os hipnoanalgésicos eles têm essa característica de gerar dependência. Pronto, o que acontece muito quando a gente usa os AINES? Como a gente tem a inibição da COX, a gente vai ter o maior substrato para a via LOX, tá bom? Das lipoxigenases. Então, acaba acontecendo algumas reações de hipersensibilidade. Além disso, a gente tem a COX-2 como principal alvo terapêutico. Não sei se vocês lembram lá do que Debs falou. Devem lembrar, né? Agora há pouco. Mas, assim, não é interessante a gente inibir a COX-2 irreversivelmente, assim, o interessante mesmo é a gente ter uma inibição mais reversível, ok? Porque a COX-2 ela tem alguns tecidos como constitutiva. A gente tem algumas diferenças, né, entre a COX-1 e a COX-2. Então, assim, alguns fármacos eles possuem maior seletividade para um ou para outro. A gente vai mais para frente. E isso aqui eu já falei dos hipnoanalgésicos. Principais classes, eu vou só citar porque lá na frente eu vou destrinchar para vocês as classes. Mas o importante desse slide é que, tipo, os AINES mais antigos, eles vão ser menos seletivos, e isso não é muito interessante. Porque, como a gente está mais interessado em inibir a COX-2, se ele for menos seletivo, ele vai acabar inibindo a COX-1 também e atingindo alguns processos fisiológicos. E a gente não quer isso. Um dos destaques aqui da classe dos AINES é a aspirina, tá bom? Mas a gente não usa a aspirina como AINE. Ela está em uso obsoleto como anti-inflamatório, analgésico, antipirético. Aí a gente está usando a aspirina atualmente em acidentes cardiovasculares. E em indivíduos que já tiveram AVC ou trombose, principalmente, e a gente usa em doses baixas. Porque o que acontece? A aspirina, ela vai inibir a COX-1, que está nas plaquetas, e como ela inibe essa COX-1 das plaquetas, a gente vai ter a redução do tromboxano A2, que é um agregante plaquetário. Então, se ela vai inibir a agregação plaquetária, ela vai ser um antiagregante, que é o que a gente quer em casos de acidentes cardiovasculares. E ela causa uma inibição irreversível nas isoformas também, e tem mais seletividade para COX-1. Por isso que ela tá obsoleta, assim, ela não é um mecanismo interessante, assim, não é um remédio interessante de a gente usar como AINE. Se a gente for comparar, por exemplo, a aspirina com meloxicam, mesolida ou saloxib, a gente tem que esses três últimos, eles são mais potentes e têm um maior tempo de meia-vida. Então, assim, a gente vai administrar menos remédio e vai gerar menos sinobiótico para o paciente e vai ter um efeito muito mais rápido, muito menos danoso para o paciente. Então, assim, não faz sentido mesmo o uso dela, já que a gente tem opções bem melhores, como AINE. Pronto, agora sim, as principais classes. Eu achei essa tabelinha aqui. Vocês têm uma tabelinha bem parecida no Drive, não sei de qual turma é, mas tem lá no Drive, uma bem colorida. Mas essa aqui eu achei ela menorzinha, assim, deu para o slide. Mas tem aqui, ó, os efeitos adversos, o clínico, é importante saber isso, tá bom? Já devem ter dito a vocês, tem que saber mesmo, não tem para onde não. E aqui, ó, a aspirina, o uso dela, antiagregante. A gente não usa ela na inflamação.
Primeira classe, os inibidores não seletivos. A gente tem a aspirina em doses altas, indometacina, diclofenato e ibuprofeno. Os inibidores não seletivos, eles têm mais afinidade pela COX-2, que é o que a gente quer. E a aspirina, como em doses altas ela não é seletiva, ela tem muito efeito colateral. Então, assim, realmente não é interessante. A gente coloca ela porque tem que estudar mesmo, ela tá nessa classe. Mas não é interessante. Eles têm maior tempo de meia-vida e são mais potentes, tirando a aspirina. Tá bom? Os inibidores seletivos da COX-2, a gente tem meloxicam, nimesulida e naproxeno. Como eles são seletivos, eles têm um maior custo que os outros. Então, assim, a nível de SUS, às vezes, não é tão interessante, já que eles têm um custo alto, mas, no geral, eles são muito bons. A nimesulida, ela é seletiva, potente e tem um tempo de meia-vida alto. Então, assim, ela é a mais prescrita nessa classe. E ela é mais acessível também. Inibidores altamente seletivos. A gente tem Selecosib e Refoxib. Eles vão inibir a COX-2 de fixar o substrato dela. Então, assim, não tem alteração conformacional nessa classe. Essas ligações, elas são reversíveis e elas têm efeitos colaterais adversos, assim. A gente não indica isso, tanto o Celox, esses dois remédios, se vocês entenderam, eles não são mais prescritos na clínica, porque eles têm efeitos colaterais bem ruins. Então, você não acha mais eles. Vou parar aqui de apresentar. Pronto, Débora. Tudo certo, gente? Alguma pergunta? Tá aparecendo aí para vocês já? Ou ainda Tá não? sim. Ok. Então vamos lá. A Ellen já falou de maneira geral dos AINES e agora a gente vai ver mais diretamente os efeitos, o efeito analgésico, antipirético e anti-inflamatório, começando pelo analgésico. O que acontece? Quando a gente tem grandes níveis de prostaglandinas, como PGE e PGF, a gente vai ter uma estimulação das vias nociceptivas. E isso vai causar dor. Então, no processo inflamatório, essas prostaglandinas, elas vão atuar e elas vão acabar lesando as células, podendo causar morte celular. Essa morte celular vai causar um extravasamento de potássio, e o extravasamento de potássio vai diminuir o limiar de despolarização dessas células nociceptivas. Então, se a gente tem mais prostaglandinas, a gente tem dor mais fácil, certo? Então, se eu inibo a COX, eu não tenho essas prostaglandinas e eu tenho o efeito de analgesia. Aí, no caso dos fenamatos, como o ácido mefenâmico, elas vão inibir a COX, e daí não vai formar as prostaglandinas, mas eles vão antagonizar os receptores de prostaglandinas. Então, as prostaglandinas que já estavam, e sem falar que eles não vão inibir todas as COX do corpo inteiro, né? Então, assim, ele vai sobrar algumas prostaglandinas e essas prostaglandinas vão ser antagonizadas. Seus receptores vão ser antagonizados. Então, ele tem um efeito duplo, vamos dizer. Normalmente os AINES são usados para dor leve a moderada. Então, cefaleia, mialgia, artralgia, dor odontológica, dor pós-operatória. Daí isso vai depender da intensidade. Porque se você faz uma cirurgia, por exemplo, você teve que abrir a barriga toda, ou que você fez só 2 cortinhos e fez por vídeo, tem uma diferença de dor que você vai sentir, certo? Mas dependendo, você pode usar só os AINES ou usar os AINES e um hipnoanalgésico, que foi o que a Ellen falou, de diminuir a concentração desses. E pode usar também para dismenorreia, que seria de cólica menstrual, certo? Que nem ela falou de ibuprofeno
E o ibuprofeno é o Buscopan, esse aqui, ácido mefenâmico, eu não vou lembrar o nome agora, mas também é muito usado para dismenorreia. Então, são dores assim. Sabe aquela dor que você às vezes fala assim: ah, não sei se eu vou tomar remédio, se eu não tomo, aí acaba doendo muito, e você fala assim: ah, tá bom, vou tomar remédio. É mais para esse tipo de dor. Efeito antipirético. Quando a gente tiver alguma lesão, a gente vai ter substâncias que vão chamar outras substâncias químicas, e essas substâncias químicas vão produzir as prostaglandinas, e as prostaglandinas vão atuar no hipotálamo, porque o hipotálamo vai ser o nosso termostato. Então, se você aumenta a concentração de prostaglandinas, você causa febre. Se você diminui, você consegue fazer com que o termostato fique mais regulado. Então, você consegue manter a temperatura ali por volta de 36 graus, certo? Se a gente coloca um AINES aqui nas COX, sem prostaglandinas, efeito antipirético. E o efeito anti-inflamatório? Ele vai bloquear os prostanoides pela COX. De novo, a gente está sempre bloqueando a COX. E alguns também vão diminuir a migração leucocitária. Mas agora a gente está mais interessado nessa produção das COX. Eles vão ser usados para artrite reumatoide, artrite gotosa, espondilite anquilosante, osteoartrite, que são doenças que são inflamações crônicas, certo? E daí os efeitos colaterais que a gente tem quando a gente usa esses AINES. A gente pode ter distúrbios gastrointestinais, ou seja, a gente pode ter uma úlcera, porque lembra que eu falei que eles vão ter um efeito citoprotetor e mitogênico? Que eles vão diminuir a produção de HCl e aumentar o muco? Então, se você bloqueia, você não tem mais essa ação e você pode causar uma úlcera. Você dá o fluxo sanguíneo renal, que ele era causado pelo equilíbrio entre prostaglandinas e angiotensinas. E se você diminui essas prostaglandinas, que são vasodilatadoras, você diminui o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular. E dependendo da intensidade, do quanto tempo você usa esse remédio, de outras comorbidades anteriores, você pode causar uma insuficiência renal. Outro vai ser a inibição da agregação plaquetária, então a diminuição da COX. Você vai diminuir o tromboxano e você vai aumentar o tempo de coagulação. Então, quando você vai fazer alguma cirurgia, normalmente você interrompe o uso dos AINES, porque senão isso pode causar complicações. E também a gente pode ter reações anafiláticas, que lembra que a Ellen falou, se você bloqueia a COX, você acaba aumentando o substrato disponível para LOX. E daí você pode acabar aumentando os leucotrienos, e daí você vai ter essa reação de hipersensibilidade, em que você pode ter o edema palpebral, labial, ter pápulas, manchas avermelhadas, você pode desmaiar, porque diminui a pressão. Além disso, eles podem inibir a motilidade uterina. Então, em grávidas, principalmente no período final da gestação, você não faz o uso de AINES, porque isso pode acabar atrapalhando pro parto, né? E porque, como eu falei, as prostaglandinas elas vão atuar para contrair a musculatura uterina. E outra coisa importante é que a gente não usa AINES em caso de dengues não confirmados. Então, se você acha que é dengue, você não usa AINE, porque pode ser do tipo hemorrágica. E daí, se você diminui a COX, você vai diminuir o tromboxano A2, e daí isso pode causar uma grande hemorragia. Certo? Aí, agora é a Ellen. Vou parar aqui de novo.
Pronto, gente, faltam, tá já no finzinho. Deixa eu apresentar aqui. Ficou alguma dúvida? Apareceu aí? Apareceu sim. Pronto. Agora, a parte da farmacocinética dos AINES. Primeiro, os AINES, eles são ácidos orgânicos fracos. E eles são ácidos, têm caráter ácido. Então, assim, eles se ligam preferencialmente à albumina. Eles são bem absorvidos por todas as vias de administração. Então, a gente não tem muito problema com isso. A eliminação deles é via renal ou via biliar, pelas fezes ou pela urina. A metabolização geralmente ocorre no fígado. A gente tem reações de fase 1 ou reações de fase 2. Os metabólitos que são formados nessa metabolização, geralmente o organismo consegue neutralizar quando a ingestão do medicamento se dá em doses terapêuticas. Então, a gente também não tem problemas com metabólitos, tá bom? Outras classes, a gente vê as principais classes de AINES, agora a gente vai ver algumas outras, tá bom? Os salicilatos, eles têm efeito antiagregante, principalmente a aspirina. Eles vão ter efeito queratolítico, que a gente consegue no ácido salicítico. E a gente usa, obviamente, se a gente quer o efeito queratolítico, uso tópico. Quando a gente tem uma overdose de salicilatos, a gente tem o que a gente chama de salicilismo. Que o que acontece? Vocês lembram que Débora acabou de falar sobre a questão gástrica que está envolvida, né, no metabolismo dos AINES. Então, o que acontece quando você tem uma overdose? Intolerância gástrica, ulceração da mucosa, geralmente ocorre sangramento, e alguns distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico, que gera acidose respiratória ou metabólica. Que essa acidose é a principal causa de óbito quando a gente tem esse salicilismo. Gente, minha dicção tá horrível. Ignorem. Porque o que acontece? A gente tem, ele vai estimular o centro respiratório essa classe dos salicilatos, estimula o centro respiratório. A gente tem uma maior produção de CO2, quando a gente respira mais, a gente produz mais CO2, e esse aumento do CO2 vai aumentar a formação do H2CO3. Esse aumento do HCO3 vai gerar uma acidose. Mas, assim, em doses terapêuticas, quando a gente tem overdose, a gente tem uma inibição do centro respiratório, que está incluída aqui nesse salicilismo, que é a principal causa de óbito. Essa última parte. Ficou meio confuso, não foi? Deixa eu explicar de novo. Vê, a aspirina, em doses terapêuticas, como o AINE, ela vai estimular o centro respiratório direto e indiretamente. Por que direto e indiretamente? A gente vai ter o aumento do CO2, do consumo de CO2. Esse aumento do consumo de CO2 vai aumentar a produção aumenta o consumo de oxigênio. Esse aumento de oxigênio aumenta a produção de CO2. Aumentando o CO2, a gente produz H2CO3 e gera uma acidose metabólica. Ok? Que é essa aqui, na overdose. Mas a overdose também pode gerar inibição, no caso da aspirina, tá bom? Os derivados pirazolônicos. A gente tem eles com uma baixa atividade anti-inflamatória, então a gente usa mais como analgésico antipirético, e a principal droga dessa classe é a dipirona. A dipirona a gente não usa, normalmente, se vocês notarem, como anti-inflamatória, porque ela não serve muito. A gente usa ela mais como analgésico antipirético mesmo. A dipirona dos AINES é a mais indicada para o tratamento da dengue, porque ela influencia pouco no tromboxona A2. Porque o que acontece? O tromboxona A2,
a produção dele é feita nas isoformas periféricas. E a dipirona, ela vai atuar nas isoformas centrais. Então, ela influencia pouco no travoxana 2. Então, dos AINES, é o único que pode ser usado no tratamento da dengue, dipirona, tá bom? A longo prazo, os derivados prazolônicos, eles podem desencadear displasia sanguínea, tipo a granulocitose, que é a diminuição do número de leucócitos, e anemia plástica. Derivados de paramilofenol. Eles também têm pouco efeito anti-inflamatório, assim como a classe anterior. E, apesar dele ter a afinidade pela isoforma central, que foi a que a gente viu, que a dipirona a gente pode usar ela porque ela tem essa isoforma central. Os derivados de paramilofenol também tem, só que a gente não pode usar eles para dengue porque eles são hepatotóxicos, assim como a dengue. Então, assim, se a dengue é hepatotóxica, você usa um medicamento hepatotóxico, não dá muito certo, né? No caso desses derivados, em doses terapêuticas isso não acontece, mas se você usar altas doses, eles podem gerar hepatite medicamentosa, tá bom? Mas se a gente usar em doses normais, ele não acontece porque ele é conjugado à glutationa. Se você usar ele em doses tóxicas, você pode usar esse remédio aqui, o N-acetilcisteína, que é um antioxidante, e ele vai reduzir os danos. Porque o que acontece? Esses remédios, eles vão gerar alguns danos nas proteínas, nos ácidos nucleicos. Aí, se você usa esse N-acetilcisteína, ele vai agir como antioxidante e vai reduzir esses danos, tá bom? Os derivados indólicos e os fenamatos. Os derivados indólicos, eles são inibidores potentes da COX e eles reduzem a migração dos polimorfos nucleares. Além disso, eles vão ser eliminados via renal, pela secreção tubular, ou pela circulação interhepática. Já os fenamatos, eles têm uma atividade analgésica muito boa e as outras atividades deles, antipirética e anti-inflamatória, ela é bem baixa, então... Os exemplos, a gente tem o diclofenaco e o ácido... Não estou conseguindo ler, e eu não decorei esse nome. Mas, enfim, vocês viram lá no começo. Pronto, gente. Débora vai passar um mente para vocês agora, com questões. Entrem aí, gente. São 3 questõezinhas só. É rapidinho. Vocês podem colocar esse código 534568 6 ou apontar o celular para o QR Code. Mas alguém vai entrar? Ellen, você para de projetar aí para eu projetar? Obrigada. Opa. Nossa, eu não tô conseguindo. Oxe. Gente do céu, peraí. Agora foi. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Vou dar play, tá bom? Não apareceu ainda, Duda? Ó, a grande vantagem dos anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, classificados como inibidores seletivos da isoforma COX-2 está em não alterarem o fluxo sanguíneo renal, não influenciarem o valor dos níveis pressóricos em indivíduos hipertensos, na não inibição da isoforma constitutiva COX-1 na regulação da secreção do ácido gástrico, não inibição da isoforma COX-2 tecidos que a expressam constitutivamente, ou todas as opções estão corretas?
Então, é só essa daqui que tá certa. Ser seletivo, a COX-2, ela vai estar presente em diversos locais, certo? Calma aí. Inibidores. Claro. Gente, calma aí um segundo, tá? Então, a gente pode ter uma alteração do fluxo por causa do Não, calma. Ellen, me ajuda aqui, que eu me perdi agora com essa pergunta, que ela não estava fazendo sentido. Eu não estou conseguindo ler. Deixa eu ver Ele aqui fala assim, ó, que a na foto que tu vantagem de mandou. você usar ARNI como inibidores seletivos da COX-2 é por quê? É porque eles não alteram o fluxo sanguíneo renal? É porque eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Tipo, por que você quer usar um que é seletivo da COX-2 e não um ARNI que não é seletivo? Tipo, não é pelo fato dele não inibir a COX-1. Entende quem Isso. colocou essa? Faz sentido? Porque a COX-1, não sei se vocês lembram, mas ela é constitutiva, né, Débora? Não é isso? Aí, Aham. como ela é constitutiva, se você gera inibição da COX-1, você acaba atrapalhando a fisiologia normal do seu corpo. Por exemplo, a Tá. gástrica. Da COX-2, a gente não está falando do arquivo, né, que seria que seria se ela coloca assim, e Eu não entendi nada. Travou Travou tudo. bastante. também Nossa, Duda realmente tá travando tudo. Quê? Acho que ela vai escrever no chat. Tá bom. Posso dar play na próxima? Pronto. Opa, e a 2? Aqui. Oxi, Oxi. esse negócio não tá dando certo comigo. Apareceu a pergunta aí pra vocês? Ainda não. Agora vai, eu acho. Os ARNs são uma indicação terapêutica válida para todas as situações, exceto dor de úlcera péptica, febre, artrite reumatoide, cefaleia, dismenorreia. Então, para o que você não pode usar ARN. Muito bem. A última, tá? Oxe, não foi a última? Esse negócio ele tá realmente de brincadeira com a minha cara. Tá bom. Não tem a terceira. Vocês têm dúvidas? Duda tem. Manda lá, Duda, no chat. Vou parar de gravar, tá bom?